Dois assuntos no vídeo de hoje. Falar um pouquinho de reforços, possíveis reforços pintando no Grêmio. Mas antes ainda desmembrar as últimas do Grenal da quarta-feira à tarde, né? Eu fiz um vídeo inteiro falando desse absurdo que talvez ocorra. E as notícias do dia de hoje dão conta de que o Grêmio está sim se movimentando, menos mal, pelo menos isso, o Grêmio está se movimentando no sentido de tentar jogar pelo menos para 7, 7h30 o jogo, né? Idealmente seria às 9 até, acredito eu, mas vá lá que seja a partir das 7, 7h30. Ainda acho um horário ruim, bem ruim para dia de semana, com esses trânsitos de Porto Alegre e distâncias e tal, mas já é pelo menos algumas pessoas conseguirão ir ao jogo, né? Coisa que 4, 4h30 da tarde fica muito, muito inviável. Então o Grêmio está se movimentando politicamente, eu acho que tem que fazer uma pressão política mesmo, porque um contrato com a televisão não pode ganhar do bom senso, né? Eu acho que a emissora, a RBS TV, deveria ficar até constrangida, deveria rolar uma pressão popular, e eu creio que pode rolar algo bem forte, sim, caso o horário não seja alterado. Eu acho que pode rolar um desgaste severo para a RBS, mas esse é outro assunto. A informação do dia que eu recebi é que o Grêmio está se movimentando não só em respeito ao torcedor, né, o associado do gremista, que não vai conseguir acompanhar um jogo às 4 da tarde, 4h30, num dia normal, né, num dia de semana, mas também porque o Grêmio acredita, eu recebi essa informação exatamente assim, o Grêmio acredita que mantendo o horário pré-estipulado das 4h30 da tarde na quarta-feira, fere a isonomia do campeonato. E é verdade, cara, é verdade. Tu colocar um jogo sábado às 4h30 e outro na quarta-feira às 4h30, um Grenal, né, sobretudo um Grenal, tu tira milhares de gremistas do estádio por causa de um contrato comercial tosco, e isso fere a isonomia. É como se tivesse uma regra dizendo assim, ó, vai ter um Grenal no Beira-Rio, público máximo, né, 40 mil pessoas, por questões de pandemia a gente não pode passar de 40 mil. Aí na arena, não, público máximo 8 mil pessoas, não pode passar de 8 mil por questões sanitárias. Tipo assim, oi, como assim, mano? No Beira-Rio era 40, como é que aqui é 8? Sabe? Fere uma isonomia. Óbvio que não está se impondo esses números assim, dessa forma tão direta, mas quando tu coloca um horário das 4h30 numa quarta-feira, o efeito é muito semelhante, então é um absurdo, sem dúvida alguma. Tomara que o Grêmio consiga mudar esse panorama. Bom, e as notícias sobre reforços, né, que estão rolando aí, rodando nas redes sociais nos últimos dias, dão conta de alguns gremistas, de alguns ex-gremistas, né, que estão aí pelo mundo. Vou focar aqui o vídeo em dois nomes, sobre os quais eu tenho opiniões distintas. Ricardinho, o atacante, né, centroavante até eu acho, guri, novo ainda, foi para o Marítimo de Portugal. E Tassiano, o Tassigol, o cara que era perseguido pela torcida e teve uma passagem até positiva no Bahia, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu quis dizer positiva, né? O que foi para o Bahia, eu tenho certeza. E de lá ele vai para a Turquia, onde está até hoje, também por empréstimo, e eu não sei exatamente como ele está se saindo por lá. O que eu vou falar sobre isso? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque serei um tanto polêmico. Basicamente, resumindo a minha opinião, eu vou ir contra o xodózinho da torcida e vou talvez me posicionar ligeiramente a favor do ranço da torcida, que é o Tassiano. O que eu quero dizer com isso? O Ricardinho, quando esteve aqui, ele era muito querido pelo torcedor, ele fez gol em Grenal, inclusive, ele tinha lá alguns lampejos de um futebol talvez interessante, e por ser jovem, a gente obviamente depositava alguma confiança nele, mas eu sinceramente, eu nunca botei muita fé.
Nunca botei muita fé. E aqui eu vou dar um desconto pro Ricardinho, vou dar um descontinho para ele, porque ele já estava num Grêmio não lá muito ajeitado e isso atrapalha toda e qualquer individualidade, inclusive os experientes, que dirá os jovens, né? Então, eu não carimbo nada sobre o Ricardinho. Eu ainda deixo em aberto. Mas a minha sensação inicial, eu estou dando a minha opinião sobre, né, a amostragem que eu tenho, eu não boto fé. Eu não boto fé. E um elemento a mais nessa para confirmar essa minha opinião, para reforçar essa minha opinião, é que o Marítimo de Portugal, que é um time deste tamanho mais ou menos, aproximadamente entre este e este tamanho aqui é o Marítimo de Portugal, não quer mais o Ricardinho, porque ele foi para lá por empréstimo com opção de compra. E o Marítimo, ao que tudo indica, não vai exercer a opção de compra. Até porque se exercesse, né, acho que já está meio que certo que não vai, não teria debate. O Grêmio não tem o que fazer. O Grêmio não tem o que fazer. Até parece que tem um outro menino, acho que é Fabrício o nome, que jogou a copinha pelo Grêmio uns anos atrás e foi para a Espanha, acho que o Celta de Vigo, né? E que é uma situação bem semelhante, também atacante, só que parece que ele está bem lá e o Celta de Vigo quer exercer o poder de compra. Né? Então, por isso que eu nem vou falar desse cara aqui, não vou perder tempo dando minha opinião sobre isso neste vídeo, porque parece que não tem o que o Grêmio fazer. Simplesmente não tem opção. Se o time vai comprar, acabou. Né? Então não há debate. Mas o Ricardinho, parece que o Marítimo de Portugal, estou falando do Marítimo, não estou falando do PSG, não estou falando nem do Valência da Espanha, estou falando do Marítimo de Portugal, parece que não gostou do que viu e não vai querer exercer o poder de compra. Cara, aí para mim é mais um indício de que, então, meu amigo, poxa, sabe? O Grêmio não é depósito, até porque também o salário dele custa, o Grêmio está nessa dificuldade financeira que todo mundo sabe. Na minha opinião inicial, que pode, né, ser equivocada, não andei vendo os jogos do Marítimo nem nada, mas baseado em tudo que eu falei, eu tentaria repassar ele de novo para outro clube, para o empréstimo, ou seja lá de que forma, para mim não serve. Para mim não serve. E aí agora muito cuidado com o que eu vou falar sobre o Tassiano. Eu vou precisar fazer um outro asterisco aqui, um grande parênteses, mas ao contrário do Ricardinho, talvez o Tassiano eu visse com bons olhos esse retorno, hein? Ele está na Turquia lá, nem sei o nome do clube, e parece que o Grêmio está sondando, né? Acho que ele ainda pertence, ele ainda pertence ao Grêmio também, então é um empréstimo que ele pode voltar e reforçar o time. Cara, o Tassiano, eu acho que ele era um pouco perseguido pela torcida, meio estigmatizado, assim. Não é um grande jogador, sem dúvidas não é. Mas eu também, esse sim eu tenho certeza que foi vítima de Grêmios já bagunçados, já apresentando problemas. E mesmo assim, cara, o Tassiano tem uma coisa que eu gosto. Ele faz gol. O Tassiano é um cara que joga no meio de campo, ele não é atacante. É um cara meio coringa, que também é importante às vezes, se quiser, se puder, ele faz uma lateral direita, faz uma centroavância, faz um primeiro volante. O Tassiano, ele era meio polivalente assim no Grêmio, né? Que é uma característica interessante, mas ele faz gol, ele pisa na área e faz gol. Eu valorizo muito isso, cara. Eu lembro o William Magrão, aquele time do Grêmio de 2008, mais ou menos, ali que foi vice-campeão brasileiro, que era um time ruim, do Celso Roth, aquela coisa toda, mas tinha muito jogador que fazia gol. Eu sempre, quando eu toco nesse assunto, é inevitável tocar no Grêmio de 95, 96, ali, década de 90, sabe? Cara, quem não fazia gol naquele time? Acho que só o Roger não fazia gol. O Roger e o Danley. Só, cara. Sabe? Tipo assim, o Arce fazia. Os zagueiros, mais ou menos, ali, o Adilson e Rivarola não era também grande coisa, mas o Adilson até acho que fazia. Tipo, cara, zagueiro que faz gol, o Grêmio não tem há muito tempo. Talvez o último tenha sido o Werley. O Werley, o perigo das duas áreas. Tipo assim, cara, o Goiano fazia muito gol, o Dinho fazia muito gol, né? O Arce eu já falei, o Paulo Nunes, cara, todo mundo fazia. O Arilson fazia, todo mundo fazia gol. Sabe? O Grêmio teve alguns anos que nem os atacantes faziam, imagina os outros jogadores. E às vezes é uma característica do jogador, de outras posições principalmente, que ajuda muito o time, Teve uns Grêmios do Mano Menezes também, que eu lembro que
vários jogadores faziam gols, assim, de uma forma bem considerável, sabe? E o Grêmio não tem mais esses caras. Hoje o Grêmio conta com atacante e olhe lá, sabe? Então o Tassiano, bem ou mal, ele tem essa característica meio William Magrão, assim, de pisar na área, de eventualmente estar bem colocado, tá aparecendo ali para receber e metendo gol. Olha, para uma Série B, eu não sei se não seria uma boa opção. O que é o parênteses, né, o asterisco que eu preciso falar ao dizer que o Tassiano talvez me sirva? Porque eu tenho certeza que já tem gente que largou o vídeo, nem tá mais vendo essa parte, ou na hora que eu falei isso, começou a comentar: ah, Lucas, tá louco, tu quer o Tassiano, te larguei. Eu não quero o Tassiano, cara, eu não quero o Tassiano, mas quando eu falo que o Tassiano talvez fosse um retorno interessante, é dentro daquele contexto que eu falo há milhares de séculos aqui neste canal, que a nossa direção é extremamente incompetente no futebol, né? Apenas nesse segmento chamado futebol. Ela é extremamente incompetente, sem criatividade, sem visão de mercado, sem nada. Eles olham só para as mesmas coisas, eles têm uma limitação, eles têm uma dificuldade de entender o futebol, o mercado, etc, etc, de diagnosticar o próprio elenco deles, que dirá jogadores lá de fora. Então, assim, dentro deste cenário, cara, que venha o Tassiano. Porque talvez não venha ninguém, ou talvez venha alguém pior, sabe? É esse meu medo. Vocês acham que eu quero o Edilson para lateral direita? Não quero. Mas eu até olhei com bons olhos. Ah, de repente, né? Melhor que o Orejuela vai ser. E talvez ainda tenha injete uma motivação na gurizada ali, um fator anímico. Vocês acham que eu sonhava em iniciar 2022, um dos anos mais delicados da nossa vida de gremista? Vocês acham que eu sonhava com Diego Souza no ataque? Com 50 anos de idade e 150 quilos? Eu não sonhava, mas sabe o que eu estou fazendo agora nas horas vagas? E eu nem sou religioso, eu estou rezando para o Diego Souza estar liberado para o Grenal. Eu estou rezando. Mas a questão é essa, o que fizeram com o Grêmio foi tão grave que é ruim com o Diego Souza, pior sem. É ruim com o Edilson, provavelmente pior sem. E talvez o Tassiano entre nessa. Cara, o Tassiano a gente criticava, a gente pegava no pé. Meu, numa dessa, tá ali o Thiago Santos, não sei mais. O Tassiano entra ali, sabe jogar, se vira, é polivalente, pisa na área. Meu, quando vê, resolve. Se o Roger conseguir organizar, numa dessa o Tassiano vira o novo Ramiro, sei lá. Sabe? Frente ao que o Grêmio vem nos oferecendo ultimamente, não vejo com os piores olhos do mundo. Era mais ou menos esse o meu ponto, mas é óbvio que eu ainda estou esperando as famigeradas 4 ou 5 contratações que prometeram, inclusive algumas delas, umas 2, de empolgar o torcedor e blá blá blá, que foi dito, né? Não é invenção minha. Disseram isso, ainda fico nessa expectativa, nesse aguardo aí. Só veio o Edilson até agora, aguardo pelo menos mais 4, mais 3 ou 4, né? Pelo menos. E espero que sejam nomes melhores que o Tassiano. Porém, tenho sim meu receio, meu medo. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.